Olá, seja bem-vindo aí a mais um vídeo treinamento do canal TechShare, onde nós vamos estar falando aí um pouco mais sobre a ferramenta SharePoint Server 2010, tá certo? E vamos estar falando um pouco mais dos complementos que a gente pode estar colocando no SharePoint, tá? Um desses complementos aí, que vai ser o tema de hoje, vai ser a instalação do Language Pack no SharePoint Server 2010, ou seja, eu posso adicionar múltiplos idiomas e deixar isso disponível tanto para o administrador do SharePoint quanto mesmo para o usuário. Tá? Então o usuário ele vai ter essa facilidade de poder estar trocando o seu idioma. Tá ok? Bom, meu nome é Thiago Stolli, sou instrutor de certificação e capacitação no Senac em São José dos Campos. Deixo aí o meu e-mail, que serve tanto para MSN quanto para Facebook. Tá ok? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o SharePoint, algum tema específico na área de infra ou na área de dev, manda uma sugestão para nós aqui, para que possamos desenvolver o vídeo e atender a tua necessidade, porque basicamente não é só a necessidade de uma única pessoa, tem toda uma comunidade por trás, aí sanando ideias, dúvidas, né? Podendo agregar melhores recomendações aí para você poder estar instalando o SharePoint Server 2010, tanto na sua empresa ou até mesmo para estudo. E quem almeja aí tirar uma certificação, a 70, por exemplo, 70667, que é a qual esses vídeos que estão sendo colocados, ele abrange basicamente esse tipo de certificação. E futuramente nós vamos estar fazendo outros aí que é para o desenvolvimento da 70668, tá? Que é a parte de administração. Bom, vamos lá. Muito bem. Temos aí a nossa máquina virtual, tá certo? Onde está instalado o SharePoint Server 2010. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o atalho para o central de administração do SharePoint, tá ok? E a respeito do Language Pack, vamos deixar bem claro que o SharePoint ele converte a mudança do idioma somente para a estrutura do SharePoint. Por exemplo, vamos entrar aqui na central de administration. Reparem que a minha central de administration ela mostra Application Management, System Set, Monitor, Backup and Restore. Então todas essas opções elas já estão por padrão em inglês. O Site Action ele mostra tudo em inglês. O que o Language Pack vai mudar? Toda essa estrutura aqui. Ou seja, como é proprietário do SharePoint, ele vai fazer esse tipo de alteração. Tá certo? Então, como é que a gente faz essa mudança? Vou minimizar. Vou minimizar, vai. E vamos abrir um Language Pack que eu tenho aqui do SharePoint, que ele está em francês. Tá certo? Vou executar. Repare que ele vai pedir para mim aprovação como se fosse usuário administrador, tá certo? Via privilégio administrador. Tá aí. E ele vai extrair todo o pacote que está aqui dentro. Repare que a tela que ele aparece para mim é a mesma tela do processo de inicialização, de instalação do SharePoint. Tá? Quem viu um dos meus vídeos falando sobre a instalação e configuração do SharePoint, vai ver que é a mesma, bem parecido. Tá? Quem não viu, dá uma olhada no canal TechShare, que tem um vídeo lá falando somente sobre isso. Tá? Bom, aqui nós podemos analisar que o idioma está todo em francês. Eu vou aceitar o contrato, tá certo? E vou continuar. Daqui para frente ele vai começar a fazer o processo de instalação. Repare que não é só do SharePoint, mas também ele faz do Project Server e do Office Web Application 2010. Tá? Ou seja, ele está jogando tudo para o idioma
francês. Tá? O processo de instalação dele é bem rapidinho. Não demora muita coisa não. Tá aí. Terminou já o processo de instalação. Agora ele vai executar a configuração do Language Pack. Vale ressaltar que ele vai precisar parar os 3 serviços que acontecem no mesmo processo de configuração do SharePoint. Qual que é? O IS, tá certo? E as 2 funções do SharePoint. Ok? Vamos esperar que ele vai abrir aí para nós. Tá aí a tela de boas-vindas. Repare que está em inglês, mas ele está dizendo que vai executar uma configuração do SharePoint, tá, na estrutura do Language Pack. Então eu avanço e ele vai me dar aquela mensagem que eu comentei. Vai parar o IS, o Administration Service e o Time Service. As 2 funções aí os 2 serviços do SharePoint. Eu vou dar um sim, dizendo que eu posso parar esse serviço. Muito bem. Agora ele está começando aí o processo de, vamos dizer assim, uma renderização, tá, da configuração do SharePoint. Por quê? Porque agora ele está adaptando o Language Pack dentro de cada uma das funcionalidades do SharePoint. Se vocês forem olhar, nós podemos ver aí que ele mostra o Web Analyze, né? Agora o Portal Service, enfim, ele vai fazer todo o processo aí para adaptar o Language Pack dentro do SharePoint. Repare que ele concluiu agora com sucesso a configuração, toda a mudança da estrutura do SharePoint, adaptado para o idioma francês. Tá certo? Aí você fala assim, Thiago, quantos idiomas eu posso instalar? Pode instalar o quanto você quiser, desde que você tome ciência que para cada idioma ele vai ter esse processo de renderização. Tá certo? Então precisa ficar bem consciente que toda adição do idioma você pode fazer, mas ele vai parar aquelas 3 funções que ele estava mostrando para nós aí. Tá ok? Muito bem. O database está aqui. Qual que é o nome do meu servidor e o nome do meu database. Repare que é na minha central de administration na porta 10.000, tá certo? E tá aí a nossa confirmação. Vamos conferir agora. Vou fechar aquela tela anterior e ele vai abrir uma nova tela aí para nós da central de administration. Ele vai demorar um pouco mais para carregar, tá certo? A central de administration. Por quê? Porque está fazendo uma atualização de toda a estrutura para que a gente possa ter uma praticidade maior, para poder ter uma visibilidade maior, mais rápida, né, depois que carrega. E tudo isso envolve todo o banco de dados do SQL Server. Legal. Aqui na nossa central de administration, nós vamos vir aqui em System Settings, onde nós vamos ver aqui, nós vamos ter a opção de Servers. Aqui embaixo tem Manage Servers in this form. Então a gente vai clicar nela. E ele já abriu aqui para nós toda a estrutura. Repare que foi adicionado agora o Language Pack para francês. Tá certo? Então já está dentro dessa minha estrutura o idioma francês. Tá ok? Muito bem. Aí você faz a pergunta, Thiago, legal, está aparecendo aqui, mas eu quero habilitar na minha central de administration, porque eu tenho um francês aí que usa comigo e é interessante para ele manter o francês. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em Site Action, Site Settings, e nós vamos ter aqui no Site Administration um link chamado Language Settings. Aqui, repara que línguas alternativas, ele já está me habilitando o quê? Francês. Eu vou clicar, tá certo? E vou dar um OK. Ele vai processar a alteração que precisa acontecer.
Repare que ele voltou para a tela anterior. Só que o que acontece? Agora ele ganhou uma nova funcionalidade. Select Display Language. Repare que agora ele habilitou para mim o quê? O francês. Então agora ele vai mudar toda a estrutura do meu idioma. Tá aí. Tá? Toda a parte em francês para ficar disponível. Então vamos voltar aqui para o nosso inglês, porque eu não sei francês. E meu idioma francês. Repare que, além disso, eu posso criar já ou uma site collection ou criar um web application e especificar toda a estrutura do idioma logo de início. Por exemplo, vamos ver aqui a site collection. Se eu vim aqui em Create Site Collection, tá, dentro de Application Management, ele já mostra aqui para mim os dois idiomas, inglês e francês. Então daqui para frente eu já posso definir meu tipo de idioma. Tá, ok? É isso. Tá? Vimos aí a instalação e a validação do Language Pack e como é que ele funciona, tanto na área da central de administration, quanto na inclusão aí de uma web application, tá certo? E uma site collection. Bom, vimos aí que o processo de instalação do Language Pack ele é bem simples, tá certo? E bem fácil de você poder usar, instalar e como disponibilizar ele em qualquer estrutura dentro do SharePoint. Tá certo? Então, eu deixo aí todo tipo de pergunta. Se alguém quiser fazer, deixo disponível aí meu e-mail mais uma vez. Tá? Pode estar mandando perguntas, enfim, que a gente vai tentar responder aí o mais breve possível, para poder sanar a tua dúvida com um texto, enfim. Tá? Se possível, mande o cenário em que você encontra a tua questão, para a gente poder analisar e chegar num consenso bem objetivo. Bom, desejo a todos aí um abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo treinamento.